Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui hoje para mais um encontro virtual do IESMA, em comemoração ao Dia do Meio Ambiente, celebrado no último dia 5 de junho. Nós do IESMA estamos aqui para trazer uma rica discussão a respeito do tema Educação Jurídica Ambiental. Estão todos convidados a assistir. E para esse encontro, eu trago duas perguntas iniciais. Qual a importância da educação e qual a importância da educação ambiental? A gente tem que lembrar, primeiro, que a educação ela vai além da simples transmissão de conhecimento teórico, né? Ela contribui sobremaneira para a formação dos estudantes, além de promover uma transformação do meio social em prol do bem comum. E a educação ambiental? A educação ambiental, o conceito de educação ambiental, ele começou a ser definido na Conferência de Belgrado, lá em 1975, quando foi criada uma icônica carta chamada Carta de Belgrado, e esse documento ele é tido como um importante marco histórico na luta e defesa do meio ambiente. É essencial para garantir o desenvolvimento sustentável da sociedade. A educação ambiental ela é um motor que desperta os indivíduos em relação à preocupação e cuidado com práticas que possam causar impacto ambiental. Ela busca sensibilizar os indivíduos a respeito desses problemas ambientais, do tema ambiental, né? Vale a gente lembrar também que a recomendação 96 da Conferência de Estocolmo sobre o Ambiente Humano já reconhecia a educação ambiental como elemento crítico no combate à crise ambiental. E é dentro desse entendimento, gente, que devem ser lançados as fundações para um programa mundial de educação ambiental que torne possível, né, novos conceitos, habilidades, valores, atitudes, visando a qualidade ambiental e elevação da qualidade de vida das gerações presentes e também, por que não, das gerações futuras. Então, com tudo isso, resta notório que a busca dos caminhos apropriados é, de fato, a chave pedagógica e um grande desafio em todas as formas de educação, inclusive na educação ambiental. Esse é um processo que ele é empregado para conservar o nosso patrimônio ambiental, criar modelos de desenvolvimento sustentáveis, limpos, e não só do ponto de vista ecológico, mas também a partir de aspectos políticos, econômicos, sociais, éticos, etc. Os governantes, os planejadores, eles podem ordenar mudanças, desenvolver, melhorar as condições do mundo, mas isso não vai se constituir de fato uma solução de curto prazo se a juventude, se a nova geração que vier, não receber esse tipo de educação. E isso requer um relacionamento produtivo da sociedade, estudantes, alunos, da comunidade, do sistema educacional, de todos em conjunto, né? Com isso, eu ressalto a importância, vou passar para as nossas colegas, mas com isso eu ressalto a importância, a gente tem que tratar esse tema com a relevância que ele merece. É um processo determinante para a futura geração, é a base sólida para as presentes e futuras gerações que buscam esse crescimento de forma equilibrada. É uma prática transformadora, né? E ensinando educação ambiental às futuras gerações, a gente está plantando a semente para no futuro a gente colher, de fato, essas melhorias ambientais. Na sequência, agora eu passo para a nossa querida colega Eldes Camargo para dar continuidade à nossa discussão acerca do tema. Obrigada. Bom, obrigada, Luciana. Saudações a todas e a todos. Saudações às minhas colegas que estão aqui junto, aqui nessa proposta de falar sobre a educação jurídica ambiental. Como enfatizado pela Luciana, nós tivemos a educação ambiental, ela dá uma garantia para a sustentabilidade ecológica e social para as presentes e futuras gerações. E aí a gente pergunta, como é que ficou no Brasil? A gente tem uma educação ambiental aqui no Brasil? como é que é, né? Então, nós vamos falar sobre a lei que foi editada em 1999, com base em toda essa história que a Luciana trouxe para nós, né? Destacando a questão da necessidade que tenha dentro de políticas públicas, que a doutora Sandra vai falar, a respeito da educação ambiental. É importante frisar que a educação ambiental no Brasil ela tem já há muitos anos vários biólogos, ecólogos, já faziam, de certa forma, voluntariamente, programas de educação ambiental. Mas só a partir de 1999, então, nós tivemos fixado a edição dessa lei, que foi um PL, um projeto de lei proposto pelo deputado Fábio Feldman, com muitas discussões no Brasil, durante a Rio 92, durante várias conferências, onde chegou à conclusão da necessidade de termos uma lei, né? Isso tinha pesquisa
pesquisas entre a população brasileira, o que o brasileiro pensa sobre o meio ambiente, e todos enfatizando a necessidade de educação ambiental. E aí foi editada a Lei 9.795 e um decreto que acompanhou. É importante destacar que essa lei ela tem uma base constitucional em 3 pontos importantes. Então, a Constituição ilumina toda a legislação, toda a legislação interconstitucional. E que fala essa lei? Ela fala de uma política nacional de educação ambiental. Uma política, a palavra política vem da polis, né, daquela noção da polis grega, que a gente trazendo para os dias de hoje é a vontade da sociedade brasileira, né, que está lá consignado no artigo 1º da Constituição, onde o poder democrático se faz através do voto, ou outra vez diretamente pela população. E isso conclama a população a participar de programas de educação ambiental. Também temos lá na Política Nacional do Meio Ambiente, dos princípios da política, já fala em 81 da educação ambiental. E também, na Constituição Federal, temos dispositivos constitucionais que falam da obrigatoriedade da educação, e a educação ambiental acaba sendo essencial para a educação nacional. E do meio ambiente, né? Nós temos um artigo, o 225, e o inciso 6º, que fala que incumbe ao poder público promover a educação ambiental. Então, quem é o poder público? Poder executivo, legislativo e judiciário, e nós vamos ter o prazer de ouvir a doutora Cristiane falar dessas implicâncias desses vários poderes e a participação da sociedade, a necessidade de ser informado e agir em prol do meio ambiente são. Bom, aí nós vamos para a lei. A lei ela se divide em 4 capítulos. O primeiro capítulo, praticamente, ela dá o conceito do que é educação ambiental, a sua abrangência, seus princípios, objetivos. O segundo capítulo, eu falo sobre as linhas de atuação da Política Nacional de Educação Ambiental. O terceiro capítulo, eu falo sobre como se executa, nomeando um órgão gestor para ser o coordenador desse programa, desse grande planejamento para o Brasil. E o 4º capítulo fala das disposições finais. Eu vou falar rapidinho de cada um desses capítulos, só para a gente ter uma noção, enfatizando a necessidade, principalmente para nós, operadores de direito, professores de direito, que é necessário que se passe conhecimentos da legislação, da hierarquia normativa, de todos os preceitos para as pessoas possam participar. E assim nós temos lá, lembrando ainda, que a educação não é um projeto de governo, é um projeto de Estado, do povo brasileiro, de tudo que foi consignado na Constituição Federal. Então, nós temos lá no capítulo 1º os conceitos, né? E eu peço licença aqui, aspas, que a educação ambiental é o meio pelo qual os indivíduos e as coletividades constroem valores sociais, né? Então, eu estou construindo. A Constituição fala sadia qualidade de vida. O que é o conceito de sadia qualidade de vida? Bem-estar psíquico, bem-estar emocional, bem-estar intelectual. Isso é regido lá pela Organização Mundial da Saúde. Eu preciso disponibilizar conhecimentos, né, de forma inter e multidisciplinar, que o meio ambiente requer que todos os conhecimentos e saberes estarem juntos para poder resolver problemas. Eu preciso disponibilizar para a sociedade habilidades, né? Ou seja, como é que ela participa de processos democráticos, a destreza dessa pessoa poder adquirir esses conhecimentos, atitudes, né? Ou seja, eu vou sensibilizar as pessoas que existem normativos que regem toda a condução do meio ambiente ecologicamente equilibrado, socialmente justo, e eu preciso repassar esses conhecimentos. Dotar a sociedade de competências, né? A Cristiane vai falar sobre isso. Como é que eu vou... eu tenho um problema de água no meu município, né? Que legislação que é isso? Qual é a competência? É o município, é a União? Quem é competente para isso? O que eu posso fazer?
A lei fala também que a educação é um componente essencial da educação nacional e deve ser disponibilizada para todos os níveis de ensino, desde o infantil até a pós-graduação. E não pode ser formulada de forma específica, ela tem que ser abrangente, holística, harmônica. Então, por exemplo, na nossa área de direito, nós temos, por exemplo, quando nós vamos trabalhar um caso, trabalhar todas as disciplinas do direito dentro desse caso, tentando argumentar com esses valores éticos, valores de habilidades, dotar a sociedade desses poderes. Qual é a incumbência? Quem está incumbido disso? Toda a sociedade, poder público, sociedade em geral. Eu anotei aqui bem interessante a questão dos meios de comunicação, que muito importante não só da internet, mas os meios das concessões de radiodifusão e na TV, né, de passarem conceitos importantes da educação ambiental, inclusive incluindo as normas que regem esses conceitos. Princípios. Os princípios, o que são princípios? São os fundamentos que iluminam todo o arsenal legal. E os princípios da educação ambiental do Brasil regem-se por enfoque humanista, democrático, holístico, e que se abrace todos os aspectos do meio ambiente na hora de você formular essa educação jurídico-ambiental, do ponto de vista de meio ambiente físico, meio ambiente cultural, meio ambiente de trabalho, meio ambiente urbano. E abordagem sempre de forma multidisciplinar, inter e multidisciplinar. Os objetivos da Lei da Política Nacional de Educação Ambiental têm uma concepção integrada, né? E nessa concepção integrada eu tenho que buscar todos os conhecimentos, e a lei fala, inclusive, os conhecimentos legais, e aí está a importância da educação jurídica ambiental. E enfatiza muito a democratização da informação. Isso é muito importante, porque muitas vezes, quando você tem qualquer tipo de ameaça de dano ambiental, o próprio dano ambiental, eu preciso ter informações equânimes para eu poder agir como cidadão. Então, eu tenho isso está conferido na Constituição, eu tenho acesso à informação, mas falta uma coisa importante, ou seja, nós temos também direitos de informar as pessoas, e a gente não tem como fazer isso, e de forma verdadeira. Esse é um grande problema no Brasil. Bom, no segundo capítulo, que são as linhas de atuação, eu tenho vários tipos, montar um banco de dados, fazer isso que nós estamos fazendo isso, aqui nós estamos fazendo uma atuação, né? Tem uma linha de atuação, e a atuação da educação ambiental ela pode ser formal ou não formal. O formal se recomenda que os professores sejam formados em preceitos metodológicos, pedagógicos, de educação, não só como uma matéria específica, mas com essa noção, dessa abrangência integral. E nas regras não formal, também incluir atividades extracurriculares, por exemplo, nas faculdades de Direito, tem programas extracurriculares, onde eu levo o aluno também disponibilizar seu conhecimento. E um tema bem importante que fala sobre as regras não formais, né, que eu devo passar preceitos de educação ambiental para a questão de ecoturismo e para os agricultores, inclusive. Né? Eu não tinha lido essa parte. Então, os agricultores precisam saber no que está em jogo. Tá? E, finalmente, a execução da política, que é feita por um órgão gestor, que é nomeado pelo governo, mesmo sendo um tema de Estado, né? Então, esse órgão gestor que vai fazer toda a composição e o planejamento de educação ambiental. E, finalizando, eu chamo a atenção que, recentemente, teve uma demanda, uma medida judicial, agora em junho, evocando a volta de toda a estrutura que foi desmontada em 2019 e 2020 por decretos, que desmontou toda a estrutura e que rege a coordenação da educação ambiental, que estava praticamente ao MEC e a Secretaria, ou o Ministério do Meio Ambiente, e que toda essa parte foi desmontada, né? Então, precisamos resgatar isso, lembrar
que nós temos um pacto federativo, que os brasileiros escolheram esse caminho, e nós temos que resgatar, e resgatar com esperança, com comprometimento, e levando todo o que a gente puder do nosso conhecimento para essas trocas tão importantes. Então, eu passo a minha palavra agora para a doutora Sandra, e agradeço bastante estar participando aqui. É um prazer ouvi-la, Eldes. Eu vou tentar acrescentar alguma coisa à sua fala, que já foi bem ampla, bem informativa, foi muito feliz. Assim, como você já começou falando, né, a gente está falando de educação jurídica ambiental, e assim como a educação, ensino formal, que está prevista no artigo 16 da Constituição, a educação ambiental também está lá na Carta Magna, né, no artigo 2256, como a Eldes já citou. Só que ela recebe o nome de política, né, e foi promulgada em 1999, a Lei 9795, como a Eldes também já citou. E, assim, são políticas de Estado, né? E, assim, além dessa política nacional de educação ambiental que hoje a gente está abordando, existem outras políticas públicas. Existem políticas públicas também na área de saúde, na área de habitação, mas a gente hoje vai se restringir a falar apenas das políticas públicas ambientais, né, que surgem de acordos internacionais, de convenções, tratados, e assim surgiram a Política Nacional de Meio Ambiente, de Recursos Hídricos, de Resíduos Sólidos, e a mais recente Mudança do Clima, que está sendo tão debatida ainda com pouca aceitação, né? E por quê? Tudo isso a gente busca o equilíbrio do clima e um desenvolvimento sustentável. Para quê? Para ter melhor qualidade de vida para todos os seres. E, assim, quem assume isso é o governo, com as outras nações, né? Que são compromissos com o objetivo de garantir os direitos socioambientais, sendo, então, imposto ao poder público e à coletividade o dever de preservar e conservar o meio ambiente, como está lá no nosso artigo 225 da Constituição. Por quê? Porque é essencial assegurar a qualidade de vida, como também cita o nosso artigo. Mas por que a gente precisa falar de políticas públicas? Qual o intuito? Será que as pessoas sabem o que são políticas públicas? A gente falou que ela cabe ao Estado, né? Ele é imposto ao Estado. Mas por que a gente precisa saber? Porque políticas públicas são iniciativas, escolhas e projetos adotados por entes públicos federais, estaduais e municipais, com a intenção de garantir direitos, principalmente os previstos na Constituição Federal, como a Eldes bem já fez explanação minuciosa. E, assim, com a promulgação da Carta Magna de 88, que também é chamada Constituição Cidadã, nós temos um diferencial, exatamente, o Brasil tenta gerar obrigações dos estados, né? O poder público tenta gerar, entre eles, obrigações para garantir os direitos sociais por meio de uma atuação positiva. A política pública ambiental tem por seu objetivo ser regulatória, porque existem políticas públicas distributivas, redistributivas e as constitucionais, e as constitutivas. Mas a gente vai falar apenas das regulatórias. Por quê? Porque é através dessa que vem a criação, a fiscalização com leis e normas para garantir o bem comum. Elas instituem modelos de comportamento, princípios, condutas para comercialização de produtos, entre outras regulamentações, e que, assim, isso será abordado ainda também pela Cristiane, com a finalidade de assegurar o bem-estar da coletividade. Mas cabe ao poder público promover essas políticas públicas, visando o quê? O engajamento social no cuidado do planeta, da nossa terra, da nossa casa comum, né? Como bem citado pelo nosso Papa, é que, assim, ele dá valor à nossa terra, ele ensina como a gente garantir cada pedacinho do nosso ar, do nosso solo, e ele não é político. E por que eu estou levantando isso? Porque, assim como a Eldes já falou, e eu vou repetir só um pouquinho,
a gente precisa lembrar que o enfoque é humanista, democrático e participativo. Portanto, quando falamos em assegurar o bem-estar e regulamentar atividades, logo entendemos que tudo passa pelo direito ambiental, né? Porque meio ambiente é tudo, e nós estamos inseridos nesse tudo. E se ele é de bem comum do povo, e daí eu nascituro das políticas ambientais exatamente serem sociais, é para evitar que o desenvolvimento de um país ou de um lugarejo se dê a duras penas, como nós temos visto. Desenvolvimento a qualquer custo. E vem aí o desmonte, como a Elda citou no final de sua fala, que eu também iria mencionar, essa ADPF, mas que assim, teve que se buscar ter um partido para lutar pelas nossas causas, mas o político que está lá, ele tem que exercer essa função, né? E a gente precisa buscá-los. Por quê? Porque a gente precisa dar a finalidade da preservação e conservação como ferramentas, como instrumentos que instruem, informam e sensibilizam, no intuito de impedir determinadas condutas. E sobre isso vai ser assim, mais esmiuçado, como já dissemos, já falamos que a doutora Cristiane vai dizer. Mas, assim, como a Elda já abordou bastante, já esmiuçou, eu vou apenas citar uns exemplos do nosso dia a dia, como o nosso olhar muda quando a gente recebe essas instruções, essas informações pelas políticas ambientais. Assim, um exemplo assim, a gente vê que tem políticas públicas que foram criadas para evitar, por exemplo, o número de acidentes com motocicletas, né? Eles colocaram as multas para tentar evitar que as pessoas usem capacetes ou diminuam a velocidade para que isso crie melhor bem-estar à sociedade. Também teve assim uma coisa que há anos atrás muito nos incomodava, que era o uso do cigarro em ambientes fechados. Então, eles criaram políticas para evitar o câncer de pulmão e o mal-estar que é causado dentro do ambiente fechado pela fumaça do cigarro. E daí foram surgindo. Hoje a gente fala muito em políticas públicas para se buscar o reaproveitamento das águas cinzas ou da água de chuva, e aí vem, né, a instalação de painéis solares, que muito está crescendo, graças a Deus, e aí a gente vem novamente entrar na política pública ambiental como documento estratégico da gestão ambiental. Sim, é através da política pública ambiental que a gente faz a gestão. Do quê? Do aqui, do ali e do acolá, porque tudo depende de gestão. E isso transcende o debate. Os problemas de preservação ambiental, ele precisa ser pleno, precisa ter o enfoque na gestão ambiental. Por que as políticas públicas são importantes? Exatamente para que a gente faça a gestão. As políticas públicas são esse instrumento que é importante para garantir o desenvolvimento econômico em harmonia com a natureza e são fundamentais para combater o aquecimento global. Como citei ainda há pouco, a Política Nacional de Mudança do Clima ela teve bem pouca aceitação. E ainda se, mesmo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ainda é uma luta muito grande e que veremos ainda por muito tempo. Mas a gente precisa acreditar que, assim como a Eldes também já citou, o nosso artigo 1º da nossa lei de educação ambiental, ela fala que são processos por meio dos quais os indivíduos e a coletividade constroem valores sociais. Sim, é quando a gente recebe essa informação que sensibiliza que a gente vai construir novos valores, né? Para buscar competências voltadas para a conservação do meio ambiente, que é bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. Mas cabe a quem? A todos os indivíduos, a coletividade, porque todos somos responsáveis pela gestão ambiental. E durante muito tempo, eu lembro no tempo assim, sou mais velhinha, né? Que não se falava em políticas públicas, não se falava em meio ambiente.
E quando, no máximo, quando você passava por um lugar e via um lixo à beira de um riacho, o máximo que você pensava, você falava assim, poxa, a empresa de coleta de lixo podia tirar aquele lixo dali, mas você nunca entendeu o mal que aquilo causava àquele local. Não era só um transtorno de poluição visual, era algo muito maior e que a gente não foi treinado para isso. O acúmulo do lixo gera o chorume. O chorume vai para as águas, gera contaminação. E aquela água, ela alimenta muitos seres, né? Ela mata a fome, ela pode fazer a dessedentação de animais. E quanto você está perdendo com aquele lixo que foi jogado ali? Aquele resíduo fora do lugar, porque até então também o lixo era visto como algo totalmente descartável. Ninguém via valor agregado ao lixo. E o lixo deixa de ser lixo e passa a se chamar resíduo sólido. E ele pode voltar à cadeia produtiva. E é isso, esse tipo de informação, esse tipo de compromisso que nós temos que assumir com a sociedade. Somos seres, sim, que constroem o amanhã através da informação, através da legislação, através da nossa, até a Política Nacional de Educação Ambiental, ela fala de forma formal, não formal e informal. E a informal entra até nos nossos passeios. É quando a gente vai fazer um passeio pela natureza, o ecoturismo, ele ganha sua importância. Você começa a andar no ambiente sem dele explorar mais do que ele tem capacidade. E aí daí vem o exercício nosso é diário. Portanto, é importante que nesses momentos atuais que estamos vivendo, em que vem aí nova eleição, em que a gente precisa tentar acertar pelo voto em quem votar, para que não haja problemas como o que a gente está vivendo, vendo todo esse desmonte na cadeia alimentar, né? Na cadeia climática, porque tudo foi desmontado e a gente precisa reerguer, levantar novas portas, levantar novos padrões, porque eles já existiam, mas caíram. Mas a gente precisa sempre levantar, sempre ter a esperança de que a gente pode melhorar. E, assim, é obrigação nossa, mas também é direito nosso. E a gente precisa fazer tudo isso com vontade de acertar. E nunca ficar presa a vender o nosso voto. Político não faz mais do que obrigação quando ele chega em determinado local e ele agiliza um processo que estava ali parado. Isso faz parte do exercício da função dele. Ele faz parte do legislativo, ele tem a máquina para produzir. Então, o que eu peço a vocês, política não tem nada a ver, as políticas ambientais que a gente vem falar hoje, não tem nada a ver com o voto de cabresto, não tem nada a ver com ficar preso a um político e para que ele faça alguma coisa que já estava pedida há bastante tempo e que não foi dado andamento. Nós temos muito para cuidar e nós precisamos fazer a educação funcionar de forma crítica e construtiva. E nós somos seres capazes disso. E eu vou passar a palavra para a doutora Cristiane, que ela vai nos ensinar um pouquinho desses meios que tornam isso capaz. Tá? Obrigada, Sandra. Olá a todas e todos. Bom, a gente vai falar sobre os instrumentos, né, de defesa do meio ambiente, e a base desses instrumentos ela está justamente na nossa Constituição Federal. Né? A Eldis falou aqui na questão dos princípios, né, que são os fundamentos, são a base de tudo que se constrói. Né? Então, para você poder agir, ter uma ação, né, que o instrumento ele nada mais é do que a transformação da Caiu? Eu acho que o da
A doutora Cristiane travou, não? Travou para todos, né? Vamos aguardar um minutinho para ver se volta. É o seguinte, a gente pode dar uma pausa e aí a gente retorna com a conexão novamente correta, tá bom? Só um minutinho. Olá, gente, tudo bem? Estamos de volta com a doutora Cristiane. Houve uma queda de energia, mas vamos retomar nosso encontro. Por favor, doutora Cristiane. Obrigada, Luciana. Então, retomando o que a gente estava falando, né, em relação aos princípios, né, porque, como a gente vai falar de instrumentos de defesa, a gente tem que pensar, em primeiro lugar, nessa base aí, que vai dar margem a você agir, né, que é justamente a questão dos princípios da informação e da participação. Né? A partir do momento que você se informa, que você tem conhecimento sobre algo, você pode agir em relação a esse algo. Se você não sabe, né, nem que uma coisa existe, como é que você vai tomar algum tipo de atitude? É a mesma coisa do direito. Né? Eu conheço o meu direito, então, a partir do momento, quanto mais eu conheço do meu direito, mais eu vou poder me defender, buscar a garantia desse meu direito. Então, esses instrumentos, eles estão todos na Constituição Federal, e eu vou começar com o artigo 225, que a Sandra mencionou, a Eldes mencionou, é um artigo assim, importantíssimo. Só o caput do 225, ele dá várias aulas de direito ambiental, né? Porque ali você tem quase todo o arcabouço ali do direito ambiental que está na Constituição Federal. Então, vamos lá. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, quem é que tem esse direito? Todos, todo mundo, independente de raça, religião, gênero, se é brasileiro, se é estrangeiro, não importa. Se já nasceu, ou mesmo as futuras gerações. Então, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E quem tem o dever de defender e preservar? A Constituição já diz, não só o poder público, mas também a coletividade. Né? Então, nós fazemos parte desse poder, né, dever de preservar e defender o meio ambiente. Então, mas claro, como eu falei no início, para você poder fazer alguma coisa, você tem que conhecer, você tem que ter a informação. Né? Então, em primeiro lugar, essa questão da educação, da sensibilização, ela nos leva ao conhecimento. Porque a partir do momento, a partir do momento que você tem a informação, você se sensibiliza e você vai buscar que medidas eu posso tomar para resolver, para agir. Né? O importante é agir, porque quanto mais sensível você está a qualquer causa, mais você vai querer tomar partido, no sentido de fazer alguma coisa. Né? Então, por exemplo, a gente tem a atuação, nas 3 esferas, no executivo, no legislativo e no judiciário, já que a gente está falando de educação jurídico-ambiental. Então, no executivo, né, como a gente pode agir? A gente pode participar dos conselhos que existem. A gente tem os conselhos nacionais. Então, na questão ambiental, a gente tem o Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA. A gente tem os conselhos estaduais. Né? No Rio de Janeiro, a gente tem o CONEMA, que é o Conselho Estadual do Meio Ambiente. Os conselhos municipais. Então, no Rio de Janeiro também a gente tem o CONSEMAC, que é o Conselho Municipal de Meio Ambiente. E, além desses conselhos bases, a gente tem outros colegiados, como, por exemplo, os comitês de bacia, né, que aí é uma divisão diferenciada que a gente tem, não é por município, e sim por bacia hidrográfica. A gente tem conselhos, diversos outros, dependendo dos temas.
Então, todas as áreas que você vai pensar, criança e adolescente, saúde, você tem conselhos nacionais e até estaduais que atuam nessa área, né? Então, elas se dividem também por temas. Então, de acordo com o seu interesse em determinado tema, você pode participar desses colegiados como um todo. E aí faz-se necessário a gente vincular a essa participação em relação à sociedade civil organizada, né? Porque para participar desses conselhos que eu mencionei aqui, colegiados, como o Comitê de Bacia, né, e os conselhos, você tem que fazer parte de uma instituição, né? Tem que ter um CNPJ. Então, é muito importante também, além de agir individualmente, como pessoa física, você também participar através de uma sociedade organizada. Então, você tem aí associações de moradores, associações de defesa do meio ambiente, associações de interesse dos temas que eu falei, criança, adolescente, idoso, etc., e também entidades de classe, como a gente tem a OAB, a gente tem o CREA, a gente tem o CRBio, né, o Conselho de Biologia. Esses conselhos também podem participar desses colegiados. E sindicatos, enfim. Então, é muito importante a gente poder fazer parte de uma organização dessa, que é legalmente constituída, para poder ter uma participação mais efetiva. Tá? Então, essa participação é muito importante. Acho que todo mundo já ouviu dizer que um é pouco, né? 2 é bom, 3 não é demais, 3 é ótimo, porque quanto mais a gente está no coletivo, mais força a gente tem, né? Então, o número aí de pessoas é importante, sim, na pressão, tanto que a gente vê várias legislações, por exemplo, já entrando aí na parte do legislativo. Começa a tramitar no Congresso Nacional um projeto de lei que trata sobre o licenciamento ambiental, em que a gente vê nitidamente que vai haver uma perda do que nós já temos, né? Porque nós temos nós construímos ao longo dos anos uma legislação ambiental muito boa, sólida, com vários princípios e instrumentos em que a gente podia ter uma atuação muito efetiva em defesa do meio ambiente. Mas, ao longo dos últimos anos, principalmente, a gente tem perdido, então, não só, como já foi dito aqui pela Sandra também, em termos até de instrumento, a Eldes também comentou, como também da forma de participação. Né? Foi retirado de vários conselhos que eu mencionei a participação da sociedade civil. Né? Foi simplesmente aumentado o número de cadeiras para o poder público e diminuído as cadeiras para a sociedade civil organizada. Entendeu? Isso a gente já vê, apesar, como a gente tem uma Constituição Cidadã, a gente já não vê com bons olhos. Por que querem tirar a sociedade civil da cadeira, né, de um conselho que é um conselho de meio ambiente? Tem alguma coisa errada, né? Então, a gente tem que ficar ligado nesses projetos que vão tramitar, e geralmente em caráter de urgência, e que a gente vai ter uma perda. O que acontece? Pressão, às vezes, internacional. Né? Grandes ONGs internacionais e nacionais também começam a pressionar aqueles políticos para, olha, isso não queremos isso. E, às vezes, funciona. Né? Porque a gente tem nos congressos, né, o Congresso Nacional, nas assembleias legislativas, nas câmaras dos vereadores, bases políticas que têm interesses específicos. Então, a gente tem a questão do agronegócio, está lá, a gente tem a questão dos evangélicos, que está lá, todos estão lá para defender seus interesses. Claro, né? A gente entende, até porque eles foram eleitos. Né? Eles estão lá porque eles foram eleitos. Não vamos nem questionar aí por que alguém ou um grupo votou naquela pessoa. Eles foram eleitos. Né? A nossa base política dá o nosso direito ao voto. A gente tem um voto obrigatório,
mas é um direito a votar, né? Então, a gente tem que também pensar, essa é uma das atuações, no caso do Legislativo, porque a gente geralmente vota e esquece quem a gente votou. Aquela pessoa que está lá, que você elegeu e está lá, né, exercendo a sua representação, ela está lá porque você votou nela, você e tantas outras pessoas. Então, a gente não pode esquecer disso. A gente tem que pressionar. Olha só, esse projeto de lei não atende aos interesses da sociedade brasileira, né? E justificando por isso, isso. É mandar e-mail, é participar das deliberações quando possível, né? Às vezes, no Congresso Nacional, é mais difícil irem pessoas de outros estados, mas às vezes acontece a coisa tão complicada que vão caravanas para o Congresso, né? Ocupar lá as galerias para mostrar que não, olha só, nós somos contra, isso não nos representa. Isso é muito importante a gente não esquecer. A gente está em ano de eleição, a gente vota, a gente anota para não esquecer, porque às vezes é tanta coisa, deputado estadual, deputado federal, vereador, a gente esquece quem a gente elege, né? Então, a gente tem que anotar na nossa agenda e cobrar. Olha só, eu votei em você, né? E, quando muito, existe um outro instrumento, que é justamente os projetos de lei de iniciativa popular. A gente pode reunir assinaturas, levar aos nossos políticos que nós elegemos, e também aqueles que têm interesse na atuação naquela área, né? Porque eles são mais sensíveis à questão ambiental, teoricamente, né? Por isso que foram eleitos com essa bandeira, e pressionar. Olha só, você não fez o projeto de lei que nós pedimos, mas estamos aqui apresentando um projeto de lei, a gente peticiona isso, né, no Congresso, e ele vai ter, tendo os requisitos preenchidos, ele tem a obrigatoriedade de tramitar no Congresso Nacional. Mas não, a gente tem que pressionar os outros, né? A gente tem que pressionar os outros vereadores, deputados, senadores e tal, para aquela causa, né? Não é simplesmente recolher as assinaturas da entrada e esperar. Não, a gente tem que fazer pressão política. Isso é um exercício, né, de cidadania, né? E é um dos instrumentos de defesa ambiental. Então, falamos do executivo, falamos do legislativo, e o judiciário, que eu considero, assim, claro, por ser advogada, né, muito importante, porque a gente pode atuar não só coletivamente, mas também individualmente, né? A gente tem ações previstas na Constituição Federal que dão poder ao cidadão sozinho de promover uma ação judicial. É a ação popular. Assim como a gente tem também um outro instrumento que também pode se fazer sozinho, que é o mandado de segurança, né? O mandado de segurança, ele tem mais restrições, ele é mais específico, né? Ele tem objetivos mais definidos para ser utilizado, né? É um remédio, até é chamado na Faculdade de Direito de remédio constitucional, né? Para uma emergência, já que é remédio. Mas a ação popular ela é mais ampla, né? E ela é antiga, a lei da ação popular é de 65, mas com a legislação ambiental que veio depois, na década de 80, como a lei da ação civil pública, a lei do consumidor, que também alterou a lei da ação civil pública, ela foi ampliada pela doutrina, né? Ela não foi ampliada no seu texto original, mas há um entendimento de que ela pode ser utilizada para mais coisas, né? Porque a ação popular, inicialmente, você não tinha, vou usar a ação popular para meio ambiente, para direito ambiental. Nem se pensava, claro, nisso em 65, né? Mas a Constituição incluiu lá no seu texto, por isso que eu falo que a Constituição é a nossa carta magna, a carta cidadã, e a gente tem que lutar por ela, porque estão querendo mudar já mudaram muita coisa, e estão querendo mudar mais. Quando se fala em projeto de emenda constitucional, eu já me arrepio, porque eu fico com medo
com o que a gente vai perder, né? Porque se tem lá e você quer melhorar, você não precisa fazer uma PEC, você faz uma lei complementar, né? Você ressalta aquilo que já é positivo. Agora, para tirar, geralmente você vai tirar, vai perder direitos, né? Então, a ação popular é uma ação em que a pessoa, né, tendo um CPF, né, uma pessoa, um cidadão, inclusive a questão da prova de ser cidadão, de ter título eleitoral, já é questionado pela doutrina, porque a lei, como é de 65, falava que tinha que ser cidadão, qualquer cidadão. Para ser cidadão, existia o conceito de que o cidadão ele tem que ter título eleitoral. Aí a gente fala, poxa, mas e o estrangeiro que mora no Brasil? Né? Ele pode ajuizar uma ação popular? Ele mora aqui, mas ele não é cidadão, porque ele não tem o título eleitoral. E aí? Pode. Segundo o entendimento doutrinário, pode, por que não? Ele mora aqui, ele está lá no artigo 225, de que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, por que vai se tirar o direito dele? Né? Seria uma afronta direta ao artigo 225. E aí, no caso da ação popular, aí volto aqui a questão da reunião em organizações da sociedade civil, né? Porque a ação civil pública, desculpa. A ação civil pública, ela para mim, é a melhor de todas, é a melhor ação em defesa do meio ambiente. Sou uma extrema defensora dessa ação civil pública. Já tive o prazer de poder ajuizar a ação civil pública, e realmente, porque ali você pode pedir tudo. Na ação popular, ainda, em função da questão dos mais legalistas, né, quem é muito legalista, né, muito preso ao que está na lei, não tem esse entendimento mais amplo de que você pode colocar todos os pedidos ali na ação popular, porque você está tratando ali de uma questão, de um ato que você quer impugnar, porque a lei fala disso, né? E nem todos entendem que um ato de dano, né, pode ser impugnado através da ação popular. Então, você limitaria. A única restrição que eu tenho à ação civil pública, eu sempre falei isso e vou falar aqui, já que vai ficar consignado, é que deveria também ter como legitimado, ou seja, quem pode ajuizar a ação civil pública? Também o cidadão, por que não? Né? Por que só as organizações legalmente constituídas? Eu super entendo isso quando ela foi editada, né? Mas em 85, né? Mas eu acho que poderiam ampliar aí para também Cristiane, poder ajuizar uma ação civil pública, para ninguém questionar se o ato é administrativo ou não é, mas, enfim, houve a infração e eu quero, através desse instrumento, buscar a reparação. Então, as ONGs, as organizações legalmente constituídas, elas podem ajuizar a ação civil pública contra qualquer pessoa, seja pública, privada, né, que tenha causado direta ou indiretamente o dano, contra o poder público, contra os órgãos ambientais, e pedir tudo, inclusive indenizações. Ontem eu até estava vendo na televisão que foi determinada uma indenização, ontem não, acho que anteontem, talvez, não sei, uma publicação em que houve uma condenação de empresas que exploram a madeira na Amazônia, que foram condenadas a uma indenização de milhões por causar, né, o fato deles estarem cortando a madeira, que já é um crime, né, e uma infração, causar alteração nas mudanças climáticas. Olha que loucura isso. Assim, maravilhoso, né? Porque está implícito, você está realmente causando, né? Indiretamente você leva isso. Então, assim, é um fato inédito, né? Esse tipo de condenação. Então, a gente tem que pensar realmente numa coisa mais ampla, né? E não ficar restrita ao que realmente aconteceu, porque o que é muito limitante, né? E como a gente pode pedir tudo através desse tipo de ação civil pública, nada melhor que a gente já abranja todos os efeitos, né, negativos que aquele ato
ocasionou. E teria também uma da segurança coletiva, que também tem algumas restrições, mas também pode ser impetrado por organizações legalmente constituídas. Tá? Isso para falar assim das mais importantes, dos instrumentos mais efetivos, né? Mas é aquela coisa que a gente falou no início. Para a gente poder participar, a gente tem que ter a informação. Né? E com a informação vem a sensibilização e faz com que a gente possa ser mais atuante, mais ativos, né? Sair da inércia, né? E participar mais na defesa do nosso ambiente como um todo. Né? Então, agradeço a presença de todos que até agora estiveram nos ouvindo. Passo a palavra para a querida Silvana. Olá, pessoal. Doutora Cristiane, a gente tem que realmente participar, né? Não podemos não participar. A gente sabe que o planeta está precisando que nós nos unamos para juntos cuidarmos do nosso futuro, da nossa vida. Não podemos, então, né, nos furtar de exercer o papel de cidadão, nos engajando como sociedade civil participativa, nos vários fóruns de discussão sobre o meio ambiente, seja sobre o cuidado com a água, o esgotamento sanitário, que tanto polui nossos rios, a reciclagem do lixo, o reflorestamento das áreas degradadas, entre outros. Esse cuidado com o planeta começa na nossa casa, com a separação do lixo, tendo um consumo consciente, evitando desperdício de água, energia e alimentos. Temos que transformar nossa sociedade e economia visando proteger a Terra para que ela possa nos sustentar. Estamos vivendo uma tripla crise planetária. A crise da mudança climática, a crise da perda da natureza e da biodiversidade, a crise da poluição e dos resíduos. E estas atingem principalmente as comunidades mais vulneráveis. Sejamos cidadãos do bem, cuidemos da nossa casa maior. Eu me engajei nesta causa buscando primeiro o conhecimento, para entender o porquê da poluição das lagoas próximas à minha casa. Nessa busca, conheci a Comissão de Direito Ambiental, que atua na região onde moro, e me tornei membro desta comissão. Hoje, represento este instituto, o IEDMA, no Comitê de Bacia da região hidrográfica da Baía de Guanabara e dos sistemas lagunares de Maricá e Jacarepaguá. Todos somos imprescindíveis na urgência que é a recuperação desse planeta. E a educação ambiental pode ser o seu primeiro passo. Temos que participar. Alguém mais gostaria de acrescentar alguma coisa? Bem, com isso eu encerro mais um encontro e até a próxima. Tchau, até a próxima. Tchau, gente. Tchau. Tchau.